Eu sou a professora Sara e hoje nós vamos falar de equações de segundo grau. Vamos lá? Uma equação de segundo grau na variável x é toda equação que possui esse formato geral: ax² mais bx mais c igual a zero. Esse é o formato geral de uma equação de segundo grau. Vamos recordar por que ela recebe esse nome, por que ela é de segundo grau. O grau de uma equação ele é dado de acordo com o expoente, com o maior expoente das incógnitas que aparecem, da variável. Como aqui nossa variável é o x, então o maior expoente que aqui eu tenho é o 2 e aqui o 1. Então o maior expoente é o 2, então por isso que ela é chamada de equação de segundo grau. E o grau de uma equação também determina quantas respostas ela vai possuir. Então, uma equação de segundo grau, a gente já sabe que ela vai ter duas respostas. Toda equação com esse formato, então, é uma equação de segundo grau. E esses A, B e C que aparecem aqui, podem ser quaisquer números reais. E eles são chamados de coeficientes. Então, A, B e C são os coeficientes. A única restrição que nós temos é de que o A não pode ser zero, o A tem que ser diferente de zero. Qual seria o problema se o A for igual a zero por acaso, né? Se por acaso o A for igual a zero, 0 vezes x² vai zerar. Então, esse termo seria anulado da minha expressão, da minha equação. E aí, o que resultaria aqui para nós seria apenas uma equação de primeiro grau. Por isso que nós temos essa restrição de que o A não pode ser zero. Quando eu digo que o A não pode ser zero, consequentemente, eu estou dando a possibilidade de que o B pode ser zero e o C também pode ser zero. Só o termo ao quadrado que não pode sumir. Algo que nós precisamos saber fazer é identificar os coeficientes, pois são com esses coeficientes que nós iremos futuramente nas fórmulas de resolução aprender a resolver as equações de segundo grau e encontrar as suas respostas. Então, percebam que o A é o termo que acompanha o elemento ao quadrado, então A sempre está com o elemento ao quadrado. O B é o termo que acompanha o elemento x aqui de grau 1, né? Então bx. E o C não tem x junto com ele, então o C ele é chamado para nós de termo independente, ele não acompanha o x, é um número sozinho. Com exemplos fica mais fácil de entender. Olha só. 4x² menos 12x mais 9, essa primeira equação. Eu dou uma comparada rapidinho e percebo que ela realmente está no formato geral de uma equação de segundo grau, que é tudo igual a zero, né? E eu consigo agora identificar os meus coeficientes, encontrar quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C. Lembrando, o A é quem está com x², então nesse caso aqui o A é 4. O B é quem acompanha o x, nesse caso, quem acompanha o x não pode esquecer do sinal, tá? É o menos 12, então por isso que o B é o menos 12. E o C, que é o termo independente, que não tem x junto com ele, nesse caso o C é 9. Mais um exemplo. Menos 2x² mais 50 igual a zero. Também vou ter a condição de identificar quem são os meus coeficientes, comparando aqui com o formato geral. Então, quem acompanha o x², esse é o valor do meu A, então no caso é menos 2. Quem acompanha o x é o valor do meu B. Perceba que nessa equação ela não apresenta o termo com x. Quer dizer que neste caso o seu B ele vale zero. Ah, mas o B pode ser zero? Pode. Lembram que o único elemento que não pode zerar é o A? E por último, o C, que é o termo independente, é o número sozinho. Nesse caso dessa equação, o nosso C é o 50. Mais um exemplo. x² mais 10x igual a zero. Também vamos encontrar todos os coeficientes. O A é quem acompanha o x². Alguns alunos pensam, não tem o A, porque não tem ninguém aqui junto com o x². Mas nós sabemos, nós devemos saber que o que está escrito aqui é 1x². Então, por isso que o nosso A é 1. O B, que é quem acompanha o x, então o B nesse caso é o 10. E por último, o C, que é o termo sozinho, independente, já que essa equação não apresenta, então o nosso C é zero. Cuidado, não é esse zero aqui que veio aqui para o lugar do C, porque perceba que todas as outras equações têm esse igual a zero, que faz parte do formato geral. Nesse caso, o C é zero porque ele não tem o terceiro elemento aqui, que é composto apenas por número, tá? E um último exemplo, só para deixar bem claro, onde a equação está fora de ordem, não está totalmente arrumadinha no formato geral.
Às vezes tem gente que olha isso aqui e vai falar que o a é menos 1, mas não é, porque o a é quem está com x quadrado. Quem está com x quadrado aqui é o 3, mesmo estando fora da ordem. Eu não preciso decorar que o a é o primeiro, o b é o segundo e o c é o terceiro. O que eu preciso memorizar é que o a é quem acompanha o x quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é o número independente, tá? Então, o a nesse caso é o 3, o b nesse caso é menos 1 e o c nesse caso é menos 7. Então, mesmo estando trocados aqui a ordem, eu tenho que saber com quem cada coeficiente ele é acompanhado, tá ok? A partir do momento que a gente consegue identificar os coeficientes de uma equação, a gente vai poder classificá-las em completas ou incompletas. Aqui já está apresentando para vocês que, quando uma equação não possuir o coeficiente b ou o c, ela é considerada incompleta. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó, onde só tem x quadrado e x, onde só tem x quadrado e x. Então, essas são equações incompletas que possuem os coeficientes a e b, porque o elemento c delas, o termo independente, é zero. E aqui eu tenho outros dois exemplos de equações que só tem o termo ao quadrado e o termo independente, ó, só o termo ao quadrado e o termo independente, não tem o termo com x, então elas também são incompletas. Nesse caso, essas duas são incompletas e possuem apenas os coeficientes a e c, pois o coeficiente b, que é o termo com x, não aparece nas equações. Quando essa equação possuir todos os seus coeficientes a, b e c, ela é considerada uma equação completa. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de equações de segundo grau completa, tá ok? Você precisa saber a diferença entre as duas, entre completas e incompletas, porque para resolver uma ou outra, existem caminhos e maneiras diferentes. Então, às vezes, algum caminho mais fácil resolve uma equação incompleta do que se nós, por acaso, fôssemos usar a fórmula de Bhaskara. Então, precisa identificar uma equação quando ela é completa ou não, e principalmente, quando ela for incompleta, se ela é incompleta com A e B, ou se ela é incompleta com A e C. Antes de falar das equações incompletas, a gente precisa rever um detalhezinho aqui que vocês provavelmente viram no início do nono ano e que pode ser que tenham esquecido. Quando a gente trabalha com raiz quadrada, a princípio a gente fala que a raiz quadrada de 9 é 3. Porém, se a gente pensar no porquê que a raiz quadrada de 9 é 3, a gente vai perceber que a raiz quadrada de 9 é 3 porque o 3 ao quadrado é 9. Essa é como se fosse a nossa prova real para saber se essa resposta está certa. Só que se esse pensamento ele é verdadeiro, existe outro valor aqui que eu coloco no lugar desse 3 e que quando eu levo ao quadrado também dá o 9, que é o caso do menos 3, porque quando nós fazemos menos 3 ao quadrado, eu faço menos 3 vezes menos 3, então menos com menos torna mais, e 3 vezes 3, 9. Por isso que menos 3 ao quadrado também é 9. Ou seja, o que antes a gente dizia que a raiz quadrada de 9 era apenas 3, agora a gente já tem que mudar essa nossa fala, porque a raiz quadrada de 9 pode ser o 3 positivo e também pode ser o 3 negativo. Daí, nós usamos essa nova simbologia aqui, ó, de que a raiz quadrada de 9 é igual a mais e menos 3. Pode escrever separado também, mais 3 e menos 3. Mas o que interessa é que cada raiz quadrada agora ela tem duas respostas, uma positiva e uma negativa. Outro detalhe importante que a gente precisa recordar também é que não existe raiz quadrada de número negativo, porque não existe nenhum elemento que quando eu eleve ao quadrado, esse resultado dê negativo, porque se você coloca algo positivo aqui dentro, vai ficar mais com mais, mais. Se você coloca negativo, menos com menos também vai tornar mais. Então, isso aqui é algo que não existe solução dentro dos números reais, porque lá nos números complexos no ensino médio você vai encontrar uma resposta para essa expressão. Voltando então para as nossas equações incompletas, para a gente poder resolver, a gente vai seguir algumas estratégias. São duas estratégias para as incompletas, quando a gente tem A e B e quando a gente tem A e C. Então, vamos começar aqui quando a gente tem equações incompletas que tenham A e C. Termo ao quadrado e o termo independente. Para resolver essa equação, nós vamos tratar como se fosse uma equação normal de primeiro grau,
onde no geral nós fazemos letra para um lado, número para o outro. Então, olha só, o 72 vai para lá, ele estava menos, vai para lá positivo. Esse 2 aqui que está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, 72 dividido por 2, que dá 36. Agora, esse quadrado. Para que eu retire esse quadrado daqui, ele tem que ir para lá com a operação inversa. E a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então, para que esse quadrado saia, ele tem que ir para lá na forma de raiz. E aí, a raiz de 36, há um tempo atrás nós diríamos que era 6, porém já entendemos que ela tem duas partes. Então, por isso nós vamos dizer que a raiz de 36 é o mais 6 e o menos 6. E faz todo o sentido nesse contexto, porque a equação é de segundo grau, então nós deveríamos encontrar para ela duas respostas. Quais são essas duas respostas? O mais 6 e o menos 6. Mais um exemplo. Vou lidar como se fosse uma equação normal, letra para um lado, número para o outro, ó, mando 12 para o lado de lá, esse 12 vai negativo. Aí aqui eu preciso, no caso, multiplicar por menos 1 para eliminar esse negativo aqui da minha equação, né? Aí acaba tornando a equação inteira positiva. E agora esse quadrado vai para lá na forma de raiz. Também é um conteúdo, um velho conhecido nosso, né? As raízes. E quando o número não tem raiz exata, o máximo que a gente pode fazer é simplificar. E simplificando a raiz de 12, nós temos o resultado 2 raiz de 3. Então, quais são as respostas dessa equação? Mais 2 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3. São as duas respostas dessa equação. De maneira geral, se a gente pensar na fórmula geral da equação, né? Quando ela só tem A e C, ela fica desse tipo. E aí, resolvendo como se fosse uma equação literal, né? Com esses elementos aqui em A e C mesmo, o C passa para lá negativo, o A depois vai dividindo, então ficou menos C sobre A, e por último a gente teria que extrair essa raiz. E quando extraísse essa raiz, ia ficar mais e menos a raiz de menos C sobre A. É como se esse aqui fosse a expressão geral, a fórmula geral, para resolver uma equação incompleta que tem apenas A e C, que é mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. Quando a equação for incompleta e tiver A e B, a gente também precisa revisar um negocinho, um detalhezinho. Uma multiplicação dando zero. Na matemática, um produto só é igual a zero quando algum dos fatores for zero. Ou esse Azinho tem que ser zero, ou esse Bzinho tem que ser zero, senão essa multiplicação não vai zerar. Isso aqui só acontece quando o A é igual a zero ou quando o B é igual a zero. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Vamos voltar às equações incompletas. Quando as incompletas possuem A e B, são desse tipo. Então, a ideia é o seguinte. Aqui eu tenho uma subtração que está sendo igual a zero. Para que a gente consiga resolver essa equação, eu teria muitas possibilidades. Existem muitas continhas que somadas ou subtraídas, o resultado dá zero. Porém, a partir do momento se eu conseguir, de alguma forma, transformar isso em uma multiplicação, aí vai acontecer como a gente acabou de falar, que quando a multiplicação dá zero, eu tenho duas possibilidades, quando uma parte é zero ou quando a outra parte for zero. Então, a ideia é fazer essa expressão virar uma multiplicação. E como nós fazemos qualquer expressão virar multiplicação? Fatorando. Nós conhecemos alguns métodos de fatoração, né? E aqui o que nós vamos utilizar é o fator comum em evidência. Então, para fatorar essa expressão, eu percebo que os dois elementos aqui, ó, possuem o fator 2 igual, que aqui dentro do 12 é o 2 vezes 6, e tem o x também em comum. Então, eu vou colocar em evidência o 2x. E aqui no parênteses, seguindo o processo de fatoração, aquilo que restou, né, quando eu retirei o 2 e o x para ser colocado em evidência. Então, aqui agora eu tenho uma multiplicação sendo igual a zero. E isso só vai acontecer quando uma parte for zero ou quando essa outra parte de cá for zero. Então, quando eu pego o primeiro pedaço, que é o 2x igual a zero, e eu tento dividir o zero por 2, isso me dá o resultado zero. E a outra possibilidade é quando esse x menos 6 for igual a zero. E aí vira uma microequação ali para a gente finalizar, né? E a gente descobre que o x é igual a 6. Então, vamos só recapitular. A equação é de segundo grau, ela precisa ter duas respostas. Estão aqui as duas respostas. X igual a 0 e x igual a 6. Vamos para mais um exemplo. 3x² mais 4x igual a 0. Então,
Primeiro passo, fatorar. Aqui o que eles têm em comum é apenas o x, então coloco o x em evidência e ficamos com essa expressão. Uma multiplicação dando zero só quando uma parte é zero ou quando a outra parte for zero. Então, nós temos uma das respostas já diretamente aqui, ó, x igual a zero, e a outra resposta é essa parte igual a zero. Então, 3x mais 4 igual a zero. Então, nosso x igual a menos 4 sobre 3. Então, essas são as nossas duas respostas da equação. De maneira geral, uma equação quando contém A e B, primeiro passo é fatorar, colocando x em evidência, e aí sempre fica uma das respostas iguais a zero, perceba que sempre tem uma resposta igual a zero, e a outra resposta eu pego essa partezinha aqui, ó, e também igualo, e durante o seu desenvolvimento, passo o b negativo e depois o a dividindo, então a outra resposta ela sempre possui o formato menos b sobre a. E daí, então, nós já sabemos resolver as equações incompletas, sejam elas com A e C, ou sejam elas com A e B. Muito obrigado e até o próximo vídeo.